Oi, meus queridos. Vamos para mais uma história da nossa Bíblia. Mas antes, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E eu quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, também se inscreve, dá o like e compartilha. Assim, muitas crianças e adolescentes vão estar aprendendo da Bíblia, livro que tem poder para transformar as nossas vidas. E que Deus te abençoe, abençoe sua família também. E sempre a Ele toda a honra, toda a glória. Lembrando que Israel agora foi dividido em dois reinos. Judá, conhecido como o Reino do Sul, e Israel como o Reino do Norte. Em Judá, quem agora governa é o rei Josafá, filho do bondoso rei Asa. E Israel está sendo governado pelo rei Acabe, filho do maldoso rei Onri. Acabe, a Bíblia diz que ele foi o pior do que todos os reis que houveram antes dele. Ele havia se casado com uma moça lá da filha do rei dos Sidônio e eles adoravam o deus Baal. E Acabe, lá na cidade de Samaria, ele construiu um templo para Baal, ele construiu altares e ele, a sua esposa e Israel adoravam esse Deus. Eles deixaram Deus de lado, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Aquele Deus poderoso que havia tirado Israel lá do Egito, das mãos daquele maldoso faraó, e tinha cuidado deles até aquele dia. E Acabe, adorando o Deus Baal, ele estava mostrando para o Deus de Israel que ele não se importava mais com a palavra do Senhor. Ele não queria mais saber de Deus. Agora, o ídolo dele era Baal. E Deus não estava nada contente com o pecado de Acabe. Então, Deus manda um recado para ele através do seu profeta Elias. Elias era um homem de Deus. Ele amava o Senhor. Apesar de Israel estar ali no meio do pecado, Elias, ele continuava firme, amando o Senhor e obedecendo o Senhor. E ele fala para Acabe que Deus mandou dizer que naqueles anos não vai haver chuva na terra. Nem aquele orvalho, aquele sereninho que cai assim nas plantas à noite, não ia haver sobre a terra. Tudo isso estava acontecendo por causa do pecado de Acabe. E Deus também disse para Elias que assim que Elias acabasse de dar o recado para Acabe, era para Elias sair dali, fugir, e para um outro lugar. Deus estava cuidando de Elias, sabe por quê? Porque Acabe, depois que ele ouviu esse recado, ele queria fazer mal para Elias e Deus estava cuidando de Elias. Deus falou para Elias ir para um lugar chamado Querite. Ali ia ter um riacho e Elias podia beber a água do riacho, porque lembra, não vai chover mais. Se não vai chover, não vai ter mais água. E se não vai ter água, não vai ter plantação, não vai ter comida, né? Então vai haver uma grande seca e uma grande fome na terra. Mas Deus disse, eu vou cuidar de vocês. Sabe o que Deus mais falou para Elias? Deus disse assim, olha Elias, eu já dei ordem para os corvos. Isso mesmo, corvo era uma espécie de pássaro. Um pássaro escuro pretinho que parece um urubu, mas ele é um pouco menor. Então Deus falou, eu já mandei os corvos cuidar de você. Eles vão levar comida para você. E Elias, ele obedeceu ao Senhor e ele foi lá para Querite. E quando ele chegou lá, ele tinha água do riacho para beber e os corvos vinham trazer comida para ele. E sabe que comida era? Era pão e carne também. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que era 2 vezes eles traziam para Elias. Traziam de manhã e traziam à noite. Que Deus maravilhoso, Ele está cuidando de Elias. Elias tem comida, Elias tem água e Elias também está sendo protegido do malvado rei Acabe. Sabe, meus queridos, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. A Bíblia diz que Ele cuida até dos passarinhos, Ele cuida dos corvos também. Vamos ler esse versículo? Novo Testamento, Lucas capítulo 12, 24. Prestem atenção. Olhai os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta.
Vós valei muito mais do que as aves. Então Deus está dizendo assim: olha, vocês estão vendo os corvos, os passarinhos? Eles não sabem plantar, não sabem colher, nem sabem guardar comida. Mas, no entanto, eu alimento eles, eu dou para eles tudo aquilo que eles precisam. Vocês valem mais do que as aves. Meu querido, Deus, Ele cuida de você como Ele está cuidando de Elias. Sabe por que Ele cuida de você? Porque você é valioso para o Senhor. Ele cuida de você, ó, Deus cuida de você. Ele cuida de você porque você é precioso para Ele. Como Ele disse aqui, vocês valem muito mais do que as aves. Se Ele cuida até dos corvos e dos passarinhos, quanto mais de você, meu querido. Confie no Senhor. Elias, ele está confiando em Deus. Quando Deus disse para ele, eu vou mandar os corvos cuidar de você, alimentar você. Elias podia duvidar, né? Já pensou? Será que o corvo não ia comer a carne e o pão que Deus mandou para Elias? Mas eles não comeram, porque Deus cuidou deles também, alimentou eles também. Deus não só estava alimentando Elias, mas estava alimentando também os corvos. Deus cuida da sua criação. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, porque Deus, Ele nos ama, ó, e nos ama muito, muito, muito. Nós somos preciosos para Ele. Ficou ali por um tempo, bebendo a água do riacho, comendo aquela comidinha deliciosa que os corvos traziam para ele. E assim o tempo foi passando e o riacho? O riacho foi secando até que secou. Toda a água se acabou. Então Deus disse para Elias, ó, não tenha medo não. Agora eu quero que você vá lá para Sarepta. Lá tem uma viúva e eu já falei para ela. Ela vai cuidar de você. E Elias, ó, obedeceu ao Senhor. Quando Elias chegou lá em Sarepta, lá na porta da cidade, ele viu a viúva pegando lenha com o seu filho. E ele falou para ela, me dá um pouco de água. E ela foi para buscar água. E ele disse, espera, me traz primeiro um pãozinho, um pedaço de pão, porque eu estou com fome. Ah, ela disse para ele, eu não posso fazer isso, porque eu não tenho nada em casa, só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu estou pegando essa lenha porque eu vou fazer 2 pãozinhos, um para mim e um para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não temos mais alimento. Então Elias disse para ela, olha, Deus mandou te falar que é para você primeiro fazer o pão para mim. Depois que você fizer o pão para mim, você pode fazer para você e para o seu filho. E Deus disse que essa farinha e esse azeite que você tem não vão acabar. Aquela mulher, ela obedeceu, ela foi para sua casa, só tinha um pouquinho de farinha, ela pegou aquela farinha, aquele pouquinho de azeite e fez o pãozinho e ela chamou Elias e ela deu pão para Elias. E depois ela fez o pãozinho para ela e ela também fez o pãozinho para o seu filho. E a Bíblia diz, meus queridos, está escrito na palavra de Deus, que enquanto durou aquele período de seca, que não chovia na terra, aquela farinha que tinha ali naquela vasilha, aquele azeite que tinha ali naquele vaso, não acabaram. Ela pegava, fazia pão para Elias, para o filho, e a farinha estava lá de novo. Ela pegava o azeite estava lá de novo. E eles comeram durante muitos dias. E Elias ficou ali com aquela família. Mas a Bíblia diz que passou-se um tempo e o filhinho dela, ele ficou doente. E a doença dele se agravou até que ele morreu. Então ela ficou preocupada, ficou triste. Ela pegou seu filho e ela chamou Elias para que Elias pudesse fazer alguma coisa. Sabia que Elias era o profeta de Deus e que ele falaria com Deus a respeito do seu filho. E assim aconteceu. Elias levou o menino para o quarto, colocou o menino na cama e Elias orou. Elias falou com Deus, ele clamou ao Senhor. Ele falou, Senhor, por favor, faz esse menino viver, que a alma dele volte de novo para o corpo dele, por favor, Senhor.
E a Bíblia diz que quando Elias clamou, ele falou com Deus. Deus ouviu Elias e Deus fez conforme Elias pediu. E aquele menino que estava morto, ele reviveu. Ele agora estava vivo pelo poder de Deus. Então Elias chamou aquela viúva e entregou para ela o seu filho, que agora estava vivo. Que coisa maravilhosa, que alegria! Deus havia cuidado de Elias, Deus havia cuidado daquela viúva e Deus também cuidou do seu filho. Meu querido, Deus, Ele ama você, Ele cuida de você, você é precioso para Ele. Vamos ler mais um versículo? Novo Testamento, 1 Pedro 5,7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, coloque diante de Deus, fale para Deus todas as suas preocupações, todos os seus problemas, porque ele tem cuidado de você. É isso que Deus quer, que você conte para Ele, fale com Ele em oração. Não sei se você está passando por alguma dificuldade, algum problema na sua casa com os seus pais. Talvez seu pai está desempregado, seu pai e sua mãe têm brigado. Talvez tu está com algum problema na escola, talvez problema de doença na família. Talvez você precisa de alguma coisa e seus pais não têm condição de te dar. Ore, fale com Deus, fale para Ele das suas necessidades e Ele vai dar para você aquilo que você precisa. Muitas vezes a gente acha que Deus não dá para a gente aquilo que a gente pede porque Deus dá aquilo que a gente precisa, não é o que a gente quer. Às vezes Ele dá o que a gente quer se aquilo é bom para a gente, mas muitas vezes o que a gente quer não é bom e aí Deus não nos dá. Mas fale com Deus em oração e o que Deus quer te dar, sabe o que é, meu querido? É a sua salvação. Esse é o cuidado maior que Deus tem comigo e com você. Deus quer que você saiba que você é pecador, que você faz coisas que desagradam a Deus, mas que Ele ama você. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. Ele derramou o sangue dele precioso, porque sem derramamento de sangue não pode haver perdão para os nossos pecados. E através de Jesus, você tem o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, por isso ele é poderoso para perdoar e também para salvar. Você já convidou Jesus para salvar você, para ser o teu Salvador, morar no seu coração e te perdoar? Já fez isso? Que bom! Então você precisa contar para Ele das suas dificuldades, falar com Ele em oração e ter no seu coração que Ele te ama e Ele cuida de você. E contar para as pessoas esse grande amor dEle por mim, por você e por todas as pessoas. E você que ainda não tem Jesus, meu querido, o que você está esperando para receber Jesus como Salvador? Ah, meu querido, não demore. Recebe Jesus como Salvador. Eu vou te contar um segredo. Eu tenho Jesus já como meu Salvador. E não tem melhor coisa nesse mundo do que ter Jesus dentro do nosso coração. Se você entende que você é pecador, que Jesus morreu por você e que Ele ressuscitou e Ele tem poder para te salvar, se ajoelhe agora mesmo, não espere nem terminar o vídeo, fale com Ele em oração, peça perdão, peça para Ele te salvar e para Ele morar dentro do seu coração. Depois você deixa aqui nos comentários para mim se você recebeu Jesus como Salvador. Meu querido, Ele ama você, você é precioso para Ele, você vale mais do que ouro, prata, mais do que o mundo inteiro. Você custou a vida do Senhor Jesus. E a vida de Jesus não tem preço, não tem nada que pague. Isso Ele fez porque Ele ama você, e Ele te ama, e Ele cuida de você. Beijos, meus queridos, que Ele abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Amém.